Filipenses capítulo 3, versículo 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e, confiando na tua graça, pedir que o Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito e glorificar mais uma vez o teu nome. Se conosco, glorifica tão somente o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, como nós falamos no culto matutino, o grande problema da humanidade não são as guerras, não são as enfermidades, não são as dificuldades financeiras, a fome, ou tribulações familiares, ou tribulações circunstanciais, individuais. O grande problema do ser humano é a morte eterna. O grande problema do ser humano é a ira de Deus, o juízo de Deus, a dívida que o homem tem perante Deus. E a única solução para essa dívida, como nós vimos no culto da manhã, é a justificação pela fé. É você ser justificado ou considerado justo diante de Deus. Paulo aqui, meus irmãos, ele usa essa mesma figura, ele usa essa mesma estrutura teológica da salvação mediante a justiça pela fé. Se o ser humano tivesse entendimento e noção da seriedade desse tema, de que esse é o tema mais importante para a sua vida, e você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, entenda que esse é o tema mais importante para a sua vida, porque diz respeito à sua eternidade, seu destino eterno, céu ou inferno. E a solução é estar em Cristo Jesus. A solução é achar Cristo Jesus e estar nele. Por isso Paulo fala sobre isso no versículo de número 9, versículo 9. Aliás, versículo 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ganhar a Cristo e ser achado nele é a maior bênção que um ser humano pode ter. Você morrer com Cristo Jesus, ter Cristo na sua vida, ser achado em Cristo Jesus. Porque de fato, meus irmãos, no dia do juízo final, ou você vai ser achado em Cristo ou achado no diabo. Você vai ser achado em Cristo ou você vai ser achado debaixo da ira de Deus destinada à perdição. E aí vem a pergunta, e você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, você está em Cristo, você foi achado em Cristo, ou você está perdido no mundo ainda, às vezes mesmo dentro da igreja? Como de manhã nós vimos qual é o caminho para a justificação, para sermos justificados diante de Deus, nesta noite nós iremos ver qual é o caminho para sermos achados nele, qual é o caminho para nós encontrarmos a Cristo e sermos achados nele, entendendo que ganhar Cristo e ser achado em Cristo, na verdade, é ter acesso à vida eterna, como Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus e a Teu Filho a quem enviaste. Então, estar em Cristo, isso é ter vida eterna. Ser achado em Cristo, isso é ter a vida eterna. E qual o caminho, então, para ter a vida eterna? Meus irmãos, isso é uma pergunta crucial, uma pergunta inquietante, uma pergunta de todas, se não a maioria das religiões. Mas eu vou me ater apenas às religiões cristãs. De um lado, da Igreja Católica Romana, nós temos uma teologia que acredita que para você ter vida eterna,
Para você ser achado em Cristo, você tem que ter fé em Cristo Jesus e boas obras. Você tem que ter esse conjunto dessas duas coisas. Você tem que crer em Cristo, mas também você tem que ser uma boa pessoa. Só ter Cristo não é suficiente. De um outro lado, temos a igreja evangélica de raiz pentecostal brasileira. A grande massa evangélica, a maioria dos evangélicos é de origem pentecostal, que acredita que para ser salvo basta crer em Cristo, mas para se manter salvo não basta crer em Cristo, é necessário ter boas obras, é necessário se esforçar para obedecer à lei, porque senão perderá acesso à vida eterna. E o que nós cremos? Em Calvino? Em Lutero? Nós cremos na palavra de Deus, assim como Calvino. Não que esses irmãos conscientemente não estejam crendo na palavra de Deus, mas entendemos que a sua hermenêutica é equivocada, sua interpretação bíblica é equivocada e traz profundos prejuízos para a igreja e para os ouvintes. Aprenderemos nesta noite, meus irmãos, mais uma vez, um tema que é recorrente, que estamos falando com frequência, e não nos constrangemos em repetir os mesmos temas, como diz Paulo no versículo 1, não vos canso de falar as mesmas coisas. E o tema da mensagem de hoje é o caminho para nós sermos achados em Cristo Jesus. Se você quiser saber então qual é o caminho para a vida eterna, para ser achado em Cristo Jesus, esteja atento para esta mensagem. O caminho para estar em Cristo Jesus consiste, em primeiro lugar, em não crer na salvação pelas obras. Versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são os maus obreiros? Quem são esses cães? Esses obreiros que viviam na época de Paulo estavam arrastando muitos crentes da igreja primitiva, especialmente ali em Filipos, para uma falsa doutrina. Eram considerados tão malignos e prejudiciais à vida da igreja que Paulo os chama de cães. Os cães eram desprezíveis para a cultura judaica. E quando um judeu queria, vamos dizer assim, xingar alguém, ou maldizer alguém, ou praguejar alguém, ele considerava essa pessoa como um cão. E por que Paulo chama de cães esses maus obreiros? Por causa do prejuízo que eles estavam causando dentro da igreja. E qual era o prejuízo? Colocando Cristo lá embaixo e exaltando as obras humanas, colocando as obras humanas lá em cima. Isso é algo muito grave, por isso Paulo chama de maus obreiros, os chama de cães. E eles estavam ensinando isso através de que circunstância, de que ensino? Através da doutrina da circuncisão, como ele diz no versículo de número 2, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses obreiros estavam dizendo que não bastava alguém crer em Cristo para ser salvo, não bastava ter fé em Cristo, era necessário ser circuncidado para poder ter acesso à aliança, para poder ter acesso à vida eterna. A partir do momento que Cristo não é suficiente, meus irmãos, então a obra de Cristo é colocada por água abaixo. A obra de Cristo na cruz é colocada em segundo plano. Meus queridos irmãos, não pensemos que hoje em dia é diferente. Algumas igrejas que se dizem cristãs, e algumas que são cristãs, mas equivocadas, ensinam que só não é suficiente. É necessário praticar algumas boas obras. E como todo ensino falso, eles enfatizam alguma boa obra. Na época de Paulo, a ênfase estava na circuncisão. Em nossos dias, nós vemos igrejas que dizem que não basta você dizer que tem Jesus, tem que ver o tamanho da sua saia, do seu cabelo, tem que saber o lugar, a sua vida, o seu grau de santificação. Outros dizem que não basta crer em Jesus, você tem que guardar o sábado, porque se você disser que é crente e não guarda o sábado, você não é. Outros dizem que não basta crer em Jesus, é necessário seguir à risca a lei de Deus. Meus irmãos, o primeiro prejuízo que se traz é uma vida opressora, uma vida de opressão. O crente vive oprimido. Eu tenho que obedecer à lei de Deus, eu tenho que me esforçar, porque senão não vou ser achado em Cristo. Se Jesus voltar e eu estiver em desobediência, eu estiver em pecado, eu estiver vacilando, eu não vou subir. E assim se perpetuam as mensagens desses pregadores. Mensagens de juízo, de juízo, de juízo. Ou você vive uma vida reta, ou você não será salvo. Não que nós preguemos que se pode viver de qualquer jeito, mas no que diz respeito à salvação,
o critério não são as obras. E por que o critério não são as obras? Porque ninguém consegue, é óbvio. No máximo, por algum tempo, nós conseguimos obedecer externamente comportamentos exteriores, mas o nosso coração continua podre. Existem crentes que são fiéis no casamento, fiéis às suas esposas, não traem a sua esposa, mas no coração traem. Existem crentes que são zelosos na igreja, trabalham na igreja bastante, mas a língua quem segura? Meus irmãos, nós nunca conseguiríamos ser salvos pelas obras. Então, para você ser achado em Cristo, para você ser salvo, primeira coisa, não creia na salvação pelas obras. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça somente. Pela graça nós somos salvos, por intermédio da fé. Paulo nos diz no Romanos capítulo 3, versículo 21 e versículo 28, quem será justificado diante de Deus por obras da lei? E não adianta se utilizar de Tiago para tentar corrigir isso, porque Tiago não está falando de salvação por obras, ele está falando que nós demonstramos para as pessoas a nossa salvação através de nossas obras, não diante de Deus, mas diante dos homens. Então, primeiro, não creia na salvação pelas obras. Em segundo lugar, para você ser achado em Cristo Jesus, coloque as suas obras no devido lugar, como o apóstolo Paulo fez, como o apóstolo Paulo fazia, coloque as suas no devido lugar, versículo de número 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, tudo aquilo que a lei exigia, pelo menos no nível comportamental, no nível social, Paulo era irrepreensível, porque ele era um fariseu e zelava pelo cumprimento da lei. Obviamente ele não era irrepreensível perante Deus, porque Deus vai além, ele olha o coração. Mas diante das circunstâncias sociais, das exigências exteriores, Paulo era irrepreensível, praticante do judaísmo, fariseu, hebreu de hebreus, um exemplo, um modelo. Ele era tão fiel aos princípios judaicos e farisaicos que ele chegou a ser perseguidor daquilo que ele chamava de seita cristã, perseguiu a igreja. Então ele estava dizendo para aqueles perseguidores: olha, eu tenho motivo para, se eu quisesse, me gloriar, porque eu sou uma referência de cultura judaica, eu sou uma referência em etnia judaica, eu sou uma referência e eu poderia confiar em tudo isso para ser salvo. O fato de ser judeu, de ser da tribo de Benjamim, de ser hebreu de hebreus, fariseu, ele poderia usar isso para confiar em que a salvação dependeria dessas obras. Mas ele colocou tudo isso no devido lugar. Observe, versículo 8 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo Jesus. São coisas boas aos olhos dos judeus? Sim, mas ele colocou isso tudo no devido lugar, no que diz respeito à salvação. O que ele está dizendo? Eu não preciso disso para ser salvo, eu não dependo disso para ser salvo. Minha salvação não depende da minha religiosidade, mas depende de Cristo Jesus, de conhecer Cristo, de crer em Cristo Jesus. Alguns que estão aqui nesta noite podem se gloriar de algumas experiências religiosas. Alguns podem dizer: eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. Outros podem dizer: já ganhei mais de 20 pessoas para Cristo. Outros podem dizer: sou evangelista, já evangelizei em hospitais e presídios. Outros podem dizer: já fundei várias igrejas. Outros podem dizer: já criei ministérios. Meus irmãos, não nos garante salvação. O quanto você conhece de Bíblia, o quanto você conhece de teologia, o quanto você já fez de obra religiosa, não garante salvação. Então, coloque as suas obras no devido lugar. No que diz respeito ao tema da salvação, que é o que ele está tratando aqui, ele considerava como refúgio, ele considerava como nada, como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, todas as nossas boas obras no que diz respeito à salvação, na verdade pode ser considerado de imundície. É o que está escrito em Isaías 64. Todas as nossas obras de justiça são como trapo de imundície.
Se você faz alguma coisa boa, se você faz algum trabalho na igreja, confiando no sangue de Cristo, Deus vai receber. Mas se você faz alguma coisa achando que Deus vai receber porque você é bonzinho, porque você se esforça, isso significa que isso é nada perante Deus. Mas quando o seu trabalho, o seu labor para Deus, todas as almas que você ganhou, as igrejas que você trabalhou, tudo que você já fez para Deus, você fez confiando na obra de Cristo, você fez achando que Deus vai receber por causa de Cristo, então Deus vai aceitar. É por isso que Paulo fala sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela só é aceita diante de Deus quando ela é feita por meio de Cristo Jesus. Versículo de número 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que Deus aceita a nossa adoração? Por que Deus vai aceitar esse culto hoje? É porque nós estamos fazendo o nosso melhor? É, pastor, temos que fazer o melhor, porque senão, porque aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente será maldito. E quem faz a obra do Senhor de uma forma agradável a Deus? Quem faz a obra? Qual igreja oferece um culto que surpreende a Deus? Que deixa Deus assim, surpreendido, satisfeito? Meus irmãos, Deus só falou isso acerca do seu filho. Este é meu filho amado em que me comprazo. Deus só vai aceitar tu nesta noite se você oferecer esse culto confiando em Cristo Jesus. Porque nós adoramos a Deus em espírito, no sentido de que eu não dependo da carne, não preciso ser circuncidado para que Deus aceite minha adoração. Deus aceita a nossa adoração por causa de Cristo Jesus. Não nos gloriamos na carne, mas em Cristo Jesus. Não confiamos na carne, em Cristo Jesus. Obviamente devemos fazer o nosso melhor, mas nós não seremos aceitos por causa disso, mas por causa de Cristo Jesus. Então, qual é o caminho para sermos achados em Cristo? Não creia na salvação pelas obras. Em segundo lugar, coloque as suas obras no devido lugar. Em terceiro e último lugar, creia na suficiência de Cristo. Creia na suficiência de Cristo. Versículo 9. Ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, creia que o que Cristo fez, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo é suficiente. Não, a sua salvação não procede da sua própria justiça, mas depende de Cristo Jesus. A partir do momento que você crê que o que Cristo fez na cruz é suficiente para te salvar, então de fato você vai ser achado em Cristo Jesus. Então de fato você é salvo quando você crê na suficiência de Cristo Jesus. Observe a incoerência evangélica. Os evangélicos, quando evangelizam, dizem o seguinte: você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você pergunta, mas Cristo é suficiente ou precisa fazer mais alguma coisa? Não, Cristo é suficiente, mas você tem que fazer sua parte. Observe a incoerência. Como que Cristo é suficiente e eu preciso fazer minha parte? Cristo é ou não é suficiente? Se eu recebi Cristo como meu único e suficiente Salvador, a única coisa que eu preciso fazer é só descansar nele. É só descansar. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, encontrareis descanso. Aqueles que entenderam a suficiência de Cristo, as almas que creem que Cristo é suficiente para te salvar, e você só precisa descansar, essa alma encontrou descanso. Se você não entendeu isso, você é um crente oprimido. Não tem paz em sua vida, vive oprimido pela sua consciência e pelo sistema humano, o tempo todo. O crente que crê na suficiência de Cristo Jesus, ele se esforça para obedecer a Deus, dia e noite, mas mesmo quando ele não consegue obedecer a Deus, ele consegue ter paz, porque ele acredita na suficiência de Cristo Jesus. E quando você segue esse caminho, que você não crê na salvação pelas obras, que você coloca as obras no devido lugar e crê na suficiência de Cristo, de fato, acontecerá o que está no versículo 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Você vai um dia conhecer ele face a face, conhecê-lo face a face e conhecer o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, você vai ser participante da cruz de Cristo, conformando-nos com a sua, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja,
Uma vez que você seguiu esse caminho de não crer na salvação pelas obras, colocou as suas obras no devido lugar e crê na suficiência de Cristo, você vai ser participante da ressurreição final, do juízo final e também do sofrimento da cruz de Cristo em sua vida, o que para Paulo e que para nós deverá ser, de fato, um privilégio. Irmãos, nós aprendemos nesta noite qual o caminho para nós acharmos a Cristo e sermos encontrados nele. Em primeiro lugar, não creia nas obras. Em segundo lugar, coloque as suas boas obras no devido lugar. Em terceiro lugar, creia na suficiência de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.